Estamos aqui para iniciar o podcast Direito Hoje. E como eu falei para vocês, hoje, 5 de maio, eu estou entrevistando uma pessoa, já anunciei quem é, a doutora Amparo Paz. Esta mulher que empreende esforços para ajudar outras mulheres. Ela tem um histórico lindo. Eu li sobre eu li o currículo dela, eu já tive diversas oportunidades em estar próxima a ela e agora eu quero que vocês também conheçam um pouco dessa mulher. Eu quero que vocês interajam conosco no sentido de saber quem é a doutora Amparo e por que ela leva esta causa como a causa da sua vida, por que ela é tão reconhecida como a promotora que cuida da mulher aqui no estado do Piauí. E é um prazer entrevistar essa grande mulher. E nas palavras dela mesma, eu gostaria que a doutora Amparo dissesse quem é Amparo Paz. É um prazer imenso agradecer o convite, dizer que é uma satisfação grande estar aqui, principalmente que é o primeiro programa. Então a estreia, doutora, a você estreia, é a estreia. honrada. Então é uma honra muito sim, grande, sim. né? Agradecer e dizer que Amparo Paz, antes de ser promotora, não é isso? Eu sou como diz a história, eu sou uma pessoa igual a todo mundo, aquela pessoa que gosta do que faz. Sim. Na verdade, eu gosto de dizer que eu sou apaixonada pelo que faço. Por isso que faz bem feito, doutora Amparo. Sim, eu gosto muito do que faço, mas eu sou também mãe, eu sou esposa, eu sou irmã. Eu gosto muito de dizer que Sim. eu me designo muito por isso, não só pelo aspecto profissional, mas também como ser humano, que antes de sermos um bom profissional, nós temos que ser um bom ser humano. Então, eu gosto muito de dizer isso, que eu sou mãe, amo ser mãe, sou esposa, sou irmã, então, filha, né? Embora meus pais sejam falecidos, sim. Mas a gente não deixa de ser, sim, sim. de ter as referências, a ancestralidade, não é isso? Então, seria isso, uma profissional que realmente ama o que faz e respeita, acima de tudo, a sua instituição. Muito bem, mas a senhora disse uma frase, doutora Amparo, e eu falo senhora com todo respeito. Claro. Viu? Disse uma frase que se destaca no meio de toda essa fala, acima de tudo, humana. Então, quando você se reconhece como alguém humana, como alguém que vê os outros como seu par, fica mais fácil, fica mais leve, a coisa flui mais, porque você não se coloca num pedestal. Eu sou a promotora Amparo, mas eu sou uma mulher que cuida de outras mulheres. Isso é muito bonito, doutora Amparo. Isso, eu coloco até mesmo para fazer um bom acolhimento, para saber me colocar no lugar daquela pessoa. Eu não estou ali naquele momento, mas eu consigo me colocar sem fazer pré-julgamento daquela pessoa em situação de violência, aquela mulher que se denomina naquele momento vítima. Sim. Então, eu tenho que me colocar sem fazer juízo de valor porque ela esteve aqui naquele momento, porque ela continuou com aquele relacionamento abusivo. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade, essa humanidade de saber entender o motivo que a levou até aquele momento. Muito bem. Doutora Amparo, eu queria que a senhora me dissesse qual é hoje o maior obstáculo que as mulheres têm para chegar uma denúncia até o Ministério Público e o papel do Ministério Público nesta denúncia. Bem, é o seguinte, qual é a dificuldade que elas têm maior? É se reconhecerem em situação de violência. Muitas estão naquela situação, e elas não têm consciência disso. Então, muitas vezes, quando elas vão chegar até o Ministério Público, é quando já aconteceu muita coisa. A violência contra a mulher, ela não começa no tapa, no chute, ela começa com a violência moral, a psicológica, aí vem a ameaça, até culminar na violência física e que pode culminar, como nós sabemos, no feminicídio, que é o ápice da violência contra a mulher. Então, os sinais estão ali desde o começo. Muitas vezes, elas não conseguem identificar. Se ela não consegue identificar que está sofrendo qualquer tipo de violência, como que ela vai ter a iniciativa de procurar ajuda, de procurar... Porque não necessariamente ela precisa procurar a delegacia de polícia, mas como ela vai procurar um centro de referência, como ela vai procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, que nós temos um núcleo de atendimento a vítimas de violência
tanto de violência doméstica como todo e qualquer tipo de violência. Nós temos 2 núcleos no Ministério Público e o NUPEVID especificamente para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, elas têm que se identificar primeiro. E isso é uma tarefa ainda muito desafiadora, porque muitas vezes nós trabalhamos hoje, por exemplo, rede social. Ah, mas todo mundo hoje tem um telefone, todo mundo vai para a internet. Mas cadê o algoritmo? Aquela mulher, às vezes, ela não acessa esse tipo de informação. Se ela não acessa esse tipo de informação, não chegará a ela essas informações, colocando quais são os sinais para ela se ver no relacionamento abusivo. Então, é muito difícil. É nós chegarmos a essas mulheres com informações para elas saberem que estão. E depois disso, certamente, na hora que ela se identificar, ela vai conseguir buscar ajuda. Na hora que ela se identificar, ela consegue. Porque hoje, todas as instituições, elas estão realmente, principalmente Teresina, que eu tenho 14 anos de atuação só em Teresina, nós temos uma rede bastante fortalecida, uma rede bastante receptiva, que faz realmente um acolhimento humanizado a todo e qualquer tipo de vítima de violência. Então, ela pode procurar que ela vai realmente ser recebida e acolhida e encaminhada. Muito bem, agora eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as medidas protetivas, né? Essas medidas de urgência, elas são realmente eficazes? A mulher que está sofrendo violência doméstica e ela vai lá na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência, ela conta ali a história dela. Eu estou falando isso, gente, porque eu já vivi essa situação, né? De ir na delegacia, de fazer essa denúncia, de ter uma medida protetiva. Mas, assim, até que ponto, doutor Amparo, diante dos números de tanta violência que a gente vê efetivamente sendo concretizada contra a mulher, essas medidas protetivas, o que a senhora poderia falar sobre essas medidas? Se elas são realmente eficazes, se vale a pena mesmo fazer, ou me dá aí um norte, né, para quem está nos ouvindo. Doutora Adriana, as medidas protetivas, nós costumamos dizer, nós que atuamos na violência doméstica e familiar contra a mulher, nós costumamos denominar as medidas protetivas como coração da Lei Maria da Penha. As medidas protetivas, elas salvam vidas, elas são de suma importância. Para se ter uma ideia, é um dado não só brasileiro, mas um dado internacional. Mais de 80% das mulheres que morreram em decorrência de feminicídio não tinham medida protetiva, não tinham procurado o Estado. Aqui mesmo no Brasil, mais de 80%, quase 90%. Então, elas salvam vidas. Pode ocorrer de alguém com medida protetiva morrer, realmente já aconteceu, mas é mais raro. Então, tem que buscar essa ajuda e nós fazemos um monitoramento dessas medidas protetivas. E agora, recentemente, com a medida protetiva específica de monitoramento eletrônico das tornozeleiras eletrônicas. Sim. E a mulher com o botão do pânico se torna ainda mais eficaz, porque aquela vítima que ela está usando o botão do pânico e é acoplado à tornozeleira eletrônica, ela vai ter muito mais chance de pedir ajuda. Na hora que ele se aproxima, ela já pode acionar o Copom, por exemplo, que imediatamente ele vai chegar lá. Outra coisa, nós fazemos também um acompanhamento. Todos os casos são graves. Nós não podemos dizer que um caso não é grave, mas tem casos mais graves do que os outros. Então, nós fazemos esse filtro dessas vítimas e nós solicitamos o acompanhamento daquela vítima pela Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar, ou da Guarda Municipal Maria da Penha, que é do município. Então, essas vítimas que, em tese, correm mais risco, que todas correm risco, mas tem umas que correm mais e que nós identificamos muito através do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Nós fazemos uma análise, conversamos, acompanhamos, nós temos o nosso psicossocial no NUPEVID, acompanha aquela vítima, e aí nós identificamos que ela merece, não é nem merece, digamos que é mais indicado, aquela vítima específica, uma atenção maior ainda, mais do que o que se dá às demais, porque ela corre mais risco daquilo escalar para um feminicídio. E o que a senhora poderia nos falar sobre esse aumento da pena do feminicídio, que saltou de 20 para 40 anos, né? Ou era 30, foi para 40? É 40. Houve um plus aí na pena, né, do crime de feminicídio. E aí,
Eu queria que a senhora abordasse essa questão. Por que que houve a necessidade de revisar a legislação nesse sentido de ampliar a pena de feminicídio? Assim, em tese, a gente acha, foi ótimo, mas nós temos que nos preocupar, principalmente, com a prevenção. Nós temos que nos preocupar, nós temos que ter essa preocupação de desconstruir essa cultura que nós estamos aí arraigada, de machismo, de opressão, de que a mulher é submissa, que a mulher é um objeto, que a mulher merece apanhar por comportamento A, B ou C. Porque para chegar a esse feminicídio, ela já passou por aquele espiral de violência, que é o ápice da violência, que é o feminicídio. Então, quando a gente pensa só em aumentar a pena do feminicídio, ok, mas isso realmente é o ideal? O ideal não era nós pararmos e pensarmos, vamos evitar o feminicídio, vamos tratar aquela violência desde o início, vamos fazer campanhas, vamos às escolas, vamos educar as meninas desde o início da sua vida e os meninos para uma educação igualitária, de respeito, sem violência de gênero. Então, eu aposto muito na educação. Eu creio que a educação é primordial para que nós possamos mudar esse cenário que é trágico para as mulheres. Muito bem. E a senhora falou de algo que é muito interessante, que, de certa forma, é uma novidade na legislação que trata das questões voltadas à mulher, a questão do feminicídio, né? É assim, e qual é o impacto jurídico destes homens, desses agressores de mulheres, agora portarem a tornozeleira eletrônica, né? Qual é o impacto disso para a sociedade? Isso é melhor? É melhor aceito pela sociedade? Ou, assim, na sua visão, quero que você fale como mulher mesmo, como jurista, mas como mulher. O que isso vai ser melhor? Um homem agressor ser identificado na sociedade como aquele homem porta a tornozeleira eletrônica e ele aparentemente é um cidadão, mas ele está portando e a gente tomou conhecimento de que ele praticava violência contra a mulher. Eu quero assim, me diga, isso vai ser melhor ou não? Não, eu creio que é melhor porque eu tenho que pensar na segurança da minha vítima. Eu estou pensando naquela segurança dela. A partir do momento que ele tem uma tornozeleira eletrônica e ela tem um botão do pânico, que eu sou muito do botão do pânico e tornozeleira, aliar ambos, que eu acredito que é mais segurança para aquela mulher vítima de violência. Então, é importante isso para ela, para a segurança dela. A sociedade, por exemplo, é outro aspecto, e que a sociedade, você colocou, é um cidadão de bem. Via de regra, o agressor de violência doméstica, ele é tido na sociedade como cidadão de bem. Verdade. Ele, na sociedade, ele é tranquilo. Os demônios, como se diz, se soltam lá, onde aquela mulher, para estar feliz, protegida, é onde ela corre mais risco. Então, o agressor de violência doméstica, via de regra, ele é considerado perante a sociedade realmente um cidadão de bem. Doutora Amparo, já houve algum caso nesses seus anos de experiência, né? Já houve algum caso de que vocês empreenderam, assim, o Ministério Público fez todo o esforço de tirar aquela mulher daquela situação e, de repente, essa mulher regride e volta ao agressor, quer tirar as medidas, não quer, aliás, ela não quer nem sequer que ele vá preso. Já aconteceu isso? Dessa frustração, eu penso assim, que é frustrante para o profissional que fez tudo o que poderia fazer para resgatar alguém desse ciclo de violência e, de repente, você vê essa pessoa regredindo. Já houve isso lá no seu trabalho? Nós temos sim isso. Porque nós temos um programa de reeducação de homens, que é o Reeducar. E vamos falar dele. O Reeducar, eles exatamente são homens, contemplam homens que já se envolveram em violência doméstica e que, através de deferimento de medidas protetivas, frequentam o Reeducar, e muitas vítimas retornam o relacionamento com aquele agressor e elas vão ao juízo e elas requerem a revogação. Só que o que se percebeu hoje? Ela retoma esse relacionamento, mas nós não concordamos
que ele deixe um reeducar. Por quê? Porque o reeducar quem requereu foi o Ministério Público. Então, ela não tem legitimidade hoje de solicitar revogação no que se refere, no tocante a um reeducar. Mas nós já tivemos várias, nós já tivemos vítimas que retomaram o relacionamento e que acompanhavam até o agressor para frequentar o reeducar. Muito bem. Mas essas que eu estou falando que foram, elas retiraram, como elas dizem, né, que é revogar, o termo técnico, elas revogaram as medidas protetivas, mas essas duas, elas fizeram questão de que eles continuaram no reeducar, isso é importante, enquanto outras não, querem revogar tudo. Então, essas que pretendem revogar tudo, porque aquilo ali é um ensinamento de vida para aquele homem, entendeu? Ela vai impactar tanto a vida dele com ela, profissionalmente, com os demais familiares e, consequentemente, com a sociedade. Então, a nossa intenção é ser realmente um agente de transformação social quando a gente trabalha com esses homens no reeducar para uma sociedade mais saudável. Muito bem. E esses projetos que foram desenvolvidos pelo Ministério Público, e eu vi que a senhora recebeu diversos prêmios nacionais por conta do desenvolvimento desses projetos. Eu queria que a senhora falasse assim, já que trabalha com tanto afinco nesse projeto Reeducar, no Papo na Obra, no Pró Mulher, que eu sei que está lá no seu coração, eu já vi a senhora atuando nesses projetos, então eu queria que você falasse um pouquinho desses seus filhos. Eu fico assim, até arrepiada. Falar desses meus filhos é algo assim que me toca muito, que o Reeducar, nós temos agora esse ano, nós faremos 10 anos, que é de 2016, nós estamos em 2026, teremos 10 anos de Reeducar. Então, nesse período, nós só não fizemos o ano da pandemia, 2020, né? Então, 10 anos, só não fizemos 2020. Nós estamos na 9ª edição, começamos terça-feira, agora dessa semana. Então, é gratificante, nós já fomos premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é o ápice para nós do Ministério Público, é ser premiado no CNMP. Já tivemos o Papo na Obra, o reconhecimento nacional do Prêmio Patrícia Cioli, no Rio de Janeiro. Então, o Pró Mulher também já fomos premiados. E o Pró Mulher hoje, nós estamos vendo que o Pró Mulher, nós já estamos tendo contato com outros Ministérios Públicos que querem implementar o Pró Mulher, que o Pró Mulher é o protocolo único da mulher, evita a revitimização. Na hora que ela ingressa na rede, ela chegou na delegacia, a delegacia preencheu, pediu a medida protetiva, ela chega lá no Ministério Público, aí ela chega e diz assim, doutora, eu fui na delegacia, eu não tenho papel nenhum, na linguagem mais coloquial, claro. Não precisa, basta hoje ela ter o CPF dela, que eu vou conseguir acessar no meu sistema, eu vejo o boletim de ocorrência dela, eu vejo se o agressor foi preso, eu vejo se ela tem medida protetiva. Aí eu encaminho aquela vítima, por exemplo, para fazer um acompanhamento terapêutico, que nós temos o Mente em Foco também, que trabalha a questão da terapia com as vítimas. É outro projeto nosso do Ministério Público também, porque a gente tinha o maior gargalo com essas vítimas, o impacto na saúde mental delas. Então, nós desenvolvemos o Mente em Foco, que é exatamente para fazer terapia com essas mulheres, que embora nós tenhamos uma psicóloga no nosso núcleo, mas ela não faz terapia, ela faz só aquele primeiro acompanhamento, que é humanizado, de acolhimento e receber aquela vítima de princípio e identificar quais são as necessidades dela. Então, a partir dali, encaminha essa vítima para o sistema de saúde, para cuidar da saúde mental dela. Então, ali naquele momento que nós trabalhamos isso, a gente vai identificando vários problemas dela. Aí daí a gente caminha para a saúde, por exemplo, ela precisa de um benefício, nós também encaminhamos para o setor competente. E sucessivamente, ali se torna o quê? É gigante esse sistema. Todos são capacitados. Hoje mesmo nós tivemos capacitações hoje com os assessores de cada promotoria. Vamos ter outra no final de junho, para o Piauí todo, que a gente quer expandir para o Piauí inteiro, para todas as promotorias do Piauí acessarem o Pró Mulher. Porque aí nós teremos os dados fidedignos de todo aquele percurso, que muitas vezes eu encaminhava aquela mulher, eu não sabia sequer se ela tinha chegado realmente lá no setor de psicoterapia, por exemplo. Sim, a senhora está falando aí, eu me lembrei de uma situação que quem está nos vendo
sem ser jurista, obviamente, alguém que não é da área, e ela está ouvindo isso, essa mulher está ouvindo isso e ela está pensando assim, poxa, eu sofro violência doméstica e eu queria que o meu marido participasse de um programa desse. Né? Ela fica pensando que a senhora está falando de projetos maravilhosos, né? Como esse na obra lá, onde você vai lá na indústria, Isso. vai lá falar com os operários. E ela pode estar pensando, poxa, como é que o meu marido, agressor, pode chegar num projeto desse, doutora? E se ele chegar, ele é obrigado a participar ou ele pode se excusar, ele pode dizer, não, eu não quero participar desse projeto, eu não quero ir para esse programa, eu não quero. Como é que isso se dá? Como é que esse homem, uma vez chamado para esse projeto, ele é obrigado a participar pelo Ministério Público? E essa mulher que está em casa queria assim, poxa, eu queria que meu marido fosse participar. Como é que se dá isso aí? Boa pergunta. Olha, essa mulher tem essa dúvida, por exemplo. O Papo na Obra, nós temos uma parceria com o Sindicato dos Servidores, dos Trabalhadores da Construção Civil, Citricom. E eles acessam a construtora e a construtora permite que nós possamos ir diretamente à obra. Porque se nós chamássemos aqueles homens, nós já temos a experiência, eles não irão. E nós temos que falar realmente para os homens e com os homens. Então, nós nos dirigimos àquela obra, 7 horas da manhã, a gente está lá com ele antes de 8, ficamos de 7 a 8, 1 hora, e a gente os sensibiliza e explica para eles que não é natural a violência. Nós, quando começamos o nosso projeto Papo na Obra, eu cheguei a escutar de um trabalhador da construção civil bem no iniciozinho, também nós temos cerca de 13 anos de Papo na Obra. Como doutora, eu não posso bater na minha mulher? Nossa, doutora, eu pensei que eu não podia bater na mulher dos outros, mas na minha. Meu Deus. Então, hoje isso não existe. Hoje eles, pelo contrário, eles vão lá na frente, eles estão bem conscientizados já bastante. Então, em relação, isso em relação ao Papo na Obra. Já em relação ao reeducar, o reeducar é só para aqueles homens, destinado para aqueles homens que já cometeram violência doméstica familiar contra a mulher. E é por determinação judicial. Ele não tem a opção hoje de dizer, eu não vou. Ele pode até não ir, que ninguém é obrigado. Mas tem uma determinação. E se ele não for, é uma medida protetiva e ele está o quê? Descumprindo medida protetiva. Aí é outro crime que ele vai responder. Então, ele não tem opção. E essa mulher que está ouvindo, infelizmente, a gente não tem como obrigar, se ele não cometeu crime, ele frequentar o reeducar. É só para homens que já cometeram. Porque não vão espontaneamente, é muito complicado você convencê-los a irem. É tanto que o que nos levou a desenvolver o Papo na Obra foi isso, porque nós éramos convidados a comparecer em eventos da construção civil e nós só víamos as mulheres. E os homens não iam. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Nós temos que ir onde os homens estão. Então, vamos à obra. E fomos à obra. E tem dado certo. Quando iniciamos, eles estavam em primeiro lugar, segundo a Corregedoria do TJ, como homens agressores. E hoje eles não figuram mais. Então, isso é um avanço. Nós não temos mais esse tipo de pergunta que eu tive lá em 2013. Sim. Então, é outra situação hoje. Eles já avançaram bastante. Parabéns, doutora. Olha, se a gente for falar da violência doméstica, se a gente for falar dessa rede de apoio que as mulheres têm, de todas as circunstâncias que envolvem essa realidade muito dura no Brasil e no mundo, né? A gente levaria muito tempo falando disso e ainda mais quando se tem alguém que, de fato, conhece essa realidade porque trabalha diretamente com essas vítimas. Mas tudo na vida tem seu tempo e eu quero agradecer profundamente, doutora Amparo, a sua participação, dizer que o programa está feliz porque você aceitou ser uma mulher, né? Eu falei para o Instituto, olha, eu quero que seja uma mulher para eu entrevistar e a primeira mulher que veio na minha cabeça foi a doutora Amparo Paz, porque além de eu ter uma afinidade pessoal com esse assunto, né, por ter sido vítima de violência doméstica, por já ter enfrentado muitas barreiras em relação a isso, eu vi na sua pessoa alguém que pode trazer esse esclarecimento para a sociedade, alguém que possa... Aquela mulher que está do outro lado, doutora Amparo, é tão difícil quando a gente está nessa situação e a gente não ouve uma voz
que nos dê um amparo, não tem uma voz que diz assim, olha, tem uma saída, tem como você romper este ciclo de violência, né? E a senhora é esta voz aqui no Piauí, é essa mulher que está sendo reconhecida nacionalmente por estar fazendo esse trabalho. E muito obrigada pela sua participação mais uma vez, eu agradeço e espero que você que está do outro lado, além de ver, de ouvir o que estamos falando, você também possa compartilhar com colegas, com amigos, sabe? Você pode passar a seguir o podcast Direito Hoje, tá? Nas plataformas do Spotify, no YouTube. Será um prazer você colocar lá suas questões, você colocar lá o seu entendimento, a sua crítica, vale a pena. Será muito bem recebida a sua sugestão, tá? Então, muito obrigada. E eu queria que a doutora Amparo encerrasse rapidamente dizendo para as mulheres, né? Fale, doutora, de mulher para mulher. Não é Marisa, não, mas é de mulher para mulher. Diga o que uma mulher pode fazer quando ela está dentro deste ciclo de violência. Quando ela estiver dentro, você, mulher, está dentro, se sente realmente, se identifica que está nesse ciclo de violência, é muito simples, você não se sente confortável com seu companheiro, pronto, você já vai... Se você não está confortável com alguém, é porque você está sofrendo algum tipo de violência, porque um relacionamento é para ser prazeroso e dar felicidade. Não se sinta sozinha, busque ajuda, procure a rede de atendimento, procure alguém para conversar, a sua mãe, a sua irmã, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio Tribunal de Justiça, o Centro de Referência, a Casa da Mulher Brasileira, hoje que nós temos aqui, mas não se cale, busque ajuda, porque a ajuda é necessária. Ninguém consegue sair de um relacionamento abusivo sozinho. Toda ajuda é necessária neste momento. Então, não se sinta sozinho, que existe toda uma rede de apoio ao seu lado. Olha, tem mais novidade no ar. Nós não vamos ficar só com o podcast Direito Hoje, não. Chegou agora o Clube Direito Hoje. E para falar disso, nós temos nada mais, nada menos do que o Marco Sávio para nos falar sobre essa grande novidade da Direito Hoje. E o que é o Clube Direito Hoje? É um hub jurídico, na verdade, uma plataforma digital, onde profissionais da advocacia, do direito, terão uma ferramenta de promoção profissional, além dos benefícios que o Instituto vai oferecer dentro do clube para assinantes. E teremos alguns benefícios, como, por exemplo, participar do Clube do Advogado, né, Diretório de Advogados, descontos em serviços do Instituto, em publicação de artigos, entre outros serviços. Temos também aquela expedição jurídica a Brasília também, que os associados poderão participar, entre outros recursos. E a gente pretende lançar essa plataforma agora em julho de 2026 e teremos uma oferta especial para os nossos 100 primeiros assinantes premium, que serão chamados de sócios fundadores, além de outros recursos, por exemplo, vamos colocar esse podcast numa rádio, ter acesso a todos os áudios do podcast, enfim, são serviços que a gente vai lançar em julho junto com essa plataforma de Clube Direito Hoje.